Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Na semana retrasada, no Salmo 44, um salmo em que Israel se coloca diante do Senhor, clama pela ajuda, pela direção de Deus. Um salmo em que não só o autor dele, mas a nação se encontra perplexa, se encontra perguntando o que está acontecendo conosco, querendo entender como esses eventos se encaixam dentro do relacionamento que o Senhor tem com o seu povo. E no Salmo 44, a gente encontra no finalzinho desse salmo, especialmente ali, um pedido nos versículos 23 a 26. Mas antes de olhar para esse texto, eu gostaria de pensar com vocês aqui sobre como ao longo... Não está funcionando? Tá, então vamos lá. Agora acho que com o microfone vai... Alô? Tá. Ok. Perdão. Mas vamos pensar um pouco como ao longo da história da igreja, vários homens olharam para as Escrituras, homens de Deus, e apontaram para as Escrituras como a base da nossa oração, a base da nossa petição. A gente pode pensar, por exemplo, Martinho Lutero. Ele escreveu um livro cuja tradução simples é Como Orar. E nesse livro, Lutero, então, a partir do Pai Nosso e depois olhando para os 10 mandamentos, ele vai mostrando como nós podemos nos colocar diante de Deus, tendo as Escrituras como base da nossa oração. Como as Escrituras mostram, por exemplo, ao ler os 10 mandamentos, a nossa condição de pecado, como as Escrituras, ao olharmos para os 10 mandamentos, mostram os benefícios de obedecer ao Senhor, e ao mesmo tempo, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, e olhamos para aquilo que Deus pede de nós, reconhecemos que somos incapazes, nas nossas próprias forças, de fazer o que Deus pede, e por isso recorremos a Deus em oração, clamando pela ajuda dele. Lutero, então, ensina Pedro Barbeiro, era o homem para quem ele escreveu esse texto, a orar a partir das Escrituras. Mas Lutero não foi o primeiro homem na história da igreja a falar sobre a importância delas na nossa vida de oração. É interessante quando nós voltamos alguns séculos e olhamos, por exemplo, para um homem chamado Atanásio de Alexandria. Atanásio foi um pastor do século IV depois de Cristo. Foi um importante defensor da doutrina de Cristo como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, mas Atanásio também era um pastor. E Atanásio, certa vez, recebeu a carta de um cristão que estava sofrendo, o nome dele era Marcelino, e soube que esse cristão estava orando em meio ao seu sofrimento a partir do livro de Salmos. Atanásio então decide responder essa carta e ele incentiva e encoraja Marcelino a continuar a falar com Deus a partir dos Salmos, porque ele diz, no livro de Salmos nós encontramos as palavras certas para nos dirigirmos a Deus nos mais diferentes momentos da vida. O livro de Salmos nos orienta a como buscar a face do Senhor nas mais diversas estações da vida. Momentos em que estamos explodindo de alegria, momentos em que estamos profundamente tristes, nós temos nas palavras dos salmistas a orientação de Deus sobre como nos derramar diante dele.
Atanásio vai dizer num trechinho dessa carta algo muito interessante. Ele fala assim: olha, Marcelino, qualquer que seja a sua necessidade ou dificuldade específica, com base nesse único livro, você pode escolher um tipo de palavra que é apropriado a ela. De modo que você não simplesmente ouve as palavras dos salmistas e passa adiante, mas aprende a maneira correta de curar a sua dor. E ele continua dizendo: e me parece que essas palavras são como para quem canta, como um espelho no qual se refletem as emoções da sua alma, de modo que assim, sob o seu efeito, possa recitá-las. Atanásio vai usar uma imagem muito interessante. Ele vai dizer: olha, o livro de Salmos é o espelho da nossa alma. O livro de Salmos mostra a real condição do nosso espírito e como nós podemos nos colocar diante de Deus, independentemente da situação que estejamos enfrentando. E não apenas Atanásio, mas outros homens na história da igreja olharam para Salmos como esse espelho. Lutero, por exemplo, falava do livro de Salmos como um espelho. Calvino, por exemplo, chamava o livro de Salmos de a anatomia de todas as partes da alma. Calvino dizia: olha, você pode estar passando por uma culpa profunda e você tem as palavras corretas ali para usar diante de Deus. Você pode estar passando diante da perseguição de um inimigo, alguma dificuldade, você tem as palavras exatas para se referir a ele. No livro de Salmos, nós encontramos tanto a orientação sobre como lidar com a nossa doença e, ao mesmo tempo, a solução que encontramos em Deus para buscar o conforto, a alegria e a direção em todos os momentos e fases da vida. Dietrich Bonhoeffer, um outro pastor alemão, assim como mencionei anteriormente a Lutero, Bonhoeffer dizia que no livro de Salmos, ele tem um livro chamado Orando com Salmos, ele fala: olha, no livro de Salmos é como se um pai ensinasse uma criança a falar. Você já viu aquela situação? Como é que o seu filho ou sua filha aprendem a falar? Observando você conversar com eles, certo? Então você vai mencionando palavras simples, e o seu filho ou sua filha vão repetindo aquelas palavras, e com o passar do tempo eles já conseguem construir frases, conseguem construir declarações maiores, porque ao observar você falando, eles aprenderam a falar, eles aprenderam a se comunicar. No livro de Salmos, Deus fala conosco, nos ensinando a falar com Ele. No livro de Salmos, como diz Atanásio, enquanto no restante das Escrituras Deus fala a nós, no livro de Salmos Deus fala por nós. É Deus, através dos Salmos, nos ensinando a falar com Ele. Eu quero então olhar com vocês para esse finalzinho do Salmo 44. Nós vimos o início do Salmo na semana retrasada. Eu quero olhar agora com vocês, especialmente os versículos 23 e 24, embora eu vá ler do 23 até o 26, tá bom? Então, acompanhe comigo a leitura do Salmo 44, 23 a 26, eu vou ler na nova versão internacional de 2023. Diz assim o texto: Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o teu rosto e te esqueces do nosso sofrimento e da nossa aflição? A nossa alma se abateu até o pó, o nosso ventre se apega ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa do teu amor leal. No final do Salmo 44, que é um salmo de lamento, a nação de Israel está lamentando diante do Senhor. Nós não encontramos, o que é muito comum nos salmos de lamento, um voto de louvor, ou até mesmo um louvor declarativo. Nós encontramos no final desse salmo uma petição. O início do salmo foi um início cheio de lembrança, cheio de recordação dos feitos de Deus no passado. Mas o fim do salmo é o salmista se colocando diante do Senhor de forma totalmente honesta e reconhecendo
a necessidade que ele tem de Deus. É o salmista clamando pela ação de Deus, no versículo 23, e clamando pela atenção de Deus, no versículo 24. Veja como começa o versículo 23 aqui. Desperta, Senhor, porque dormes. Quando nós lemos um trecho desse, talvez a gente fique arrepiado. A linguagem do salmista parece ser uma linguagem irreverente. Como ele pode falar para Deus acordar? Como ele pode dizer a Deus, desperta, Senhor, por que o Senhor está dormindo? Mas a gente precisa se lembrar qual que é a teologia muito clara no livro de Salmos. O salmista está usando uma linguagem aqui que a gente chama de linguagem analógica, uma linguagem antropomórfica. Ele retrata a Deus de um modo que seja compreensível para nós, e aquilo que ele está sentindo ele expressa diante de Deus. Mas os salmos são absolutamente claros em dizer que o nosso Deus não dorme de fato. Por exemplo, quando nós vamos para o Salmo 121, os versículos 3 e 4, o salmista diz que Deus não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus não dorme. Deus não tira um cochilo no meio do seu trabalho. Deus não deixa passar uma situação na sua vida e depois ele fala, desculpa, eu não prestei atenção. Não, isso não acontece com Deus. Talvez uma das cenas mais interessantes que nós temos no Antigo Testamento seja aquela cena de Elias com os profetas de Baal, lá em 1 Reis capítulo 18. E eles estão então diante de um teste. Vamos ver qual é o Deus que manda fogo do céu. E os profetas de Baal começam lá por meio dos seus ritos, tentando invocar Baal e clamar para que ele mande fogo do céu, e nada de Baal mandar fogo do céu. E Elias então começa a caçoar, a zombar daqueles profetas, dizendo, olha, será que o Baal, o Deus de vocês, não está viajando? Ou será que Baal, o Deus de vocês, não está dormindo? E um pouco mais adiante, Elias ora, o Senhor manda fogo do céu, e a nação de Israel reconhece que o Senhor é Deus. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus não tira cochilo. Mas o salmista, de alguma forma, diante da situação que ele e o seu povo estão passando, sente como se Deus estivesse dormindo. E ele então clama ao Senhor, ele diz, Senhor, desperta, porque dormes. E essa é uma linguagem que muitas vezes nós vamos encontrar no livro de Salmos. A ideia do clamor para que Deus acorde, ou para que Deus desperte, é a ideia da súplica para que Deus haja em favor daquele que está clamando pela ajuda divina. Um pouco mais adiante, o Salmo 78 vai retratar Deus como um guerreiro que desperta do seu sono e faz recuar os seus adversários. Ou Isaías 42, versículos 13 e 16, o profeta vai dizer que o Senhor sairá como um valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. E esse valente então, que desperta, que sai para lutar contra os seus inimigos, ele sai para lutar contra os seus inimigos, a fim de defender aqueles que são mais fracos, frágeis e que clamam pela ajuda dele. O restante do texto de Isaías, por exemplo, Deus vai dizer, olha, eu vou guiar os cegos por um caminho que eles não conhecem. Eu vou tornar as trevas em luz perante eles. Eu vou fazer eles caminharem por caminhos, por veredas planas, retas. Eu jamais os desampararei. A ideia então da imagem desse despertar de Deus é a ideia de um Deus que age em favor daquele que clama pela ajuda do Senhor no momento da dificuldade. Salmo 59, por exemplo, o salmista diz, Senhor, tem um monte de gente me cercando aqui,
Tem um monte de gente armando ciladas contra mim. E ele diz lá nos versículos 3 e 4, desperta, Senhor, vem ao meu encontro e vê a minha situação. Despertar é sinônimo do texto de vir ao meu encontro. Quando o salmista, os vários salmistas aqui clamam para que Deus desperte, eles estão dizendo, Senhor, olha para a minha situação. Senhor, age na minha direção. Senhor, não me abandone. Mostra a tua justiça, mostra a tua glória através da tua ação. Senhor, não permita que eu seja envergonhado, que os meus inimigos vejam que existe um Deus nessa terra que faz justiça. É isso que o salmista está dizendo aqui. No Salmo 35, versículos 22 e 23, o salmista diz, Senhor, olha os meus inimigos. Senhor, não se cale diante deles. E ele então, no versículo 23, diz, acorda e desperta para me fazer justiça para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. A súplica ou o pedido para que Deus desperte é uma imagem, uma linguagem que o salmista usa, poética, que significa basicamente, Senhor, haja em meu favor. Senhor, vem me socorrer. Senhor, vem me ajudar. É a imagem aqui talvez de um pai ou uma mãe que quando está dormindo, no meio da madrugada escuta o choro da criança. E na hora, levanta e vai acudir a criança. Vai ver qual o problema que ela tem, como pode ajudá-la, como pode socorrê-la. É nesse sentido que o salmista está dizendo a Deus, Senhor, desperta. Senhor, vem na minha direção. Senhor, não me abandone. Talvez uma imagem muito interessante que nós temos de um guerreiro que desperta é, por exemplo, a situação em que Sansão começa a se envolver lá com Dalila, não é? E Dalila quer descobrir qual o segredo da força de Sansão. Ela vai fazendo alguns testes. Sansão adormece. E ela, então, primeiro amarra Sansão lá com tiras de couro. E ela diz, Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo te atacar. Naquele momento, aquele guerreiro acorda, estoura aquelas tiras de couro. E se prepara para enfrentar o inimigo. Então, a imagem bíblica aqui é a imagem de Deus como um guerreiro que vai na direção do aflito para socorrê-lo na sua necessidade. Mas é muito interessante que essa linguagem poética usada pelo salmista aqui, no capítulo 44, versículo 23, ela vai ser aplicada ou vai se tornar concreta quando o Deus homem está na popa de um barco e ele está dormindo. Jesus está dormindo no barco, lá em Marcos 4, 38 e 39. O texto diz que Jesus estava sobre o seu travesseiro descansando e os discípulos vêm na direção de Jesus, o despertam e lhe dizem, mestre, não importa que pereçamos. E assim que Jesus desperta, o que ele faz? Ele repreende o vento e diz ao mar, acalma-te, emudece, e o vento se aquieta e faz grande bonança. O clamor pelo despertar de Deus é o clamor de socorro, que sabe que Deus tem consigo todo o poder e todo o recurso para acudir e para cuidar daqueles que nele confiam. O que o Salmo 44 nos ensina é que nós podemos nos derramar e falar honestamente com o nosso Deus. Reconhecer que talvez em alguns momentos da vida nós nos sintamos desamparados. E em vez de nos entregarmos à murmuração, comentando com outras pessoas apenas, nós aprendemos a linguagem do lamento. Dobramos os nossos joelhos na nossa cama, na sala da nossa casa, nos derramamos diante de Deus e falamos, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Venha ao meu encontro.
Resgata-me, Senhor, liberta-me, como o salmista vai falar no finalzinho desse salmo. Mas ainda no versículo 23 ele diz: levanta-te e não nos rejeites para sempre. Esse verbo aqui, rejeitar, ele é muito interessante, porque ele vem sendo usado já no Salmo 43 e depois aqui no Salmo 44. No Salmo 43, versículo 2, o salmista diz: Senhor, o Senhor é a minha fortaleza. E ele então pergunta: por que me rejeitaste? Um pouco mais à frente, quando nós chegamos no nosso Salmo, no 44, versículo 9, o salmista diz: tu nos rejeitaste, nos humilhaste. Mais uma vez, o salmista junto com a nação de Israel se sentem numa condição de rejeição ou de abandono. E o que o salmista faz aqui não é simplesmente dar as costas para Deus e dizer: não valeu a pena confiar no Senhor, porque olha a situação que a gente está enfrentando. Não é isso que ele faz. Ele se volta para Deus e numa linguagem franca, ele pergunta: Deus, eu não estou entendendo. Deus, não faz sentido na minha matemática o que está acontecendo aqui. Mas eu continuo me apegando ao Senhor. Eu continuo me voltando para Ti, reconhecendo que só em Ti existe esperança. E aí, é interessante a gente pensar que essa súplica do salmista para que Deus não rejeite ele e o seu povo para sempre, tem uma resposta, por exemplo, lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 31 e 32. Jeremias, o profeta Jeremias também passa por dificuldades, vê Jerusalém destruída. E Jeremias afirma: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Você pode se sentir temporariamente rejeitado e abandonado, mas saiba que Deus continua se importando com você, se preocupando com você, e um dia esse Deus vai colocar fim ao seu sofrimento. Talvez não nessa vida, mas todo sofrimento pelo qual nós passamos, da perspectiva bíblica, é um sofrimento temporário. É um sofrimento que Paulo vai chamar de leve e momentâneo, quando comparado à glória que há de ser revelada. Deus não nos rejeitará para sempre. Ele continua atento, Ele continua interessado e cuidando do seu povo. E longe de ser uma súplica irreverente, como pode soar esse texto para nós, esse primeiro versículo para nós, nós precisamos nos perguntar como o salmista se dirige a Deus nesse texto. O salmista não se dirige a Deus como um senhor falando com o seu escravo. O salmista não se dirige a Deus como alguém que está acima e está fazendo ordens para Deus, ou determinando coisas, exigindo coisas de Deus. Ele claramente chama Deus de Adonai, de meu Senhor. Ele reconhece que o grito dele aqui não é um grito de um senhor para com o seu escravo. É um grito desesperado de um mendigo que já não tem mais para onde correr. E recorre a Deus, o único que tem os recursos necessários para socorrê-lo no momento da necessidade. Nós podemos falar honestamente com Deus, mas devemos fazer isso com reverência, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso Deus. E talvez a primeira implicação para nós nessa noite é realmente entender que na nossa oração há espaço para sermos sinceros e honestos com o Senhor nas nossas orações. Quando você se encontra angustiado, atribulado, talvez nessa semana ou algumas semanas você recebeu um diagnóstico de uma doença séria e você se encontra meio perturbado, meio confuso,
Deus está falando para você nessa noite: corra para mim, venha até mim, se derrame diante de mim, busque a minha ajuda, busque o consolo que só eu posso dar. Como filhos diante de um pai, nós podemos clamar pelo socorro de Deus. Deus não quer ser um objeto que nós analisamos friamente aqui, como se estivéssemos um laboratório analisando Deus. Não, Deus quer ser o Pai e o Rei com quem nós nos relacionamos. E diante de quem nós nos lançamos e nos prostramos e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, desperta. Senhor, vem ao meu encontro. Senhor, socorre-me. Senhor, olha o que está acontecendo ao meu redor. Talvez os seus amigos no trabalho estão puxando o seu tapete, fazendo coisas contra você, porque você tem mantido a sua integridade. Deus está falando: corra para mim. Antes de correr para o seu chefe, antes de correr para algum outro recurso, corra para mim. Eu lembro de uma situação no seminário. Eu estava passando por algumas crises pessoais no meu primeiro ano. Naquela época ainda tinha aqueles telefones públicos, né, que você colocava uma moedinha lá, o orelhão, né? E eu lembro que eu liguei para os meus pais, falei daquelas crises que eu estava passando, e um pouquinho depois eu encontrei com um tio meu, que é pastor. Ele estava fazendo o curso de mestrado ali no Pau da Vida, e ele estava aquela semana passando por ali, a gente conversou, e o meu tio perguntou assim: Tiago, no momento da sua crise, quem foi a primeira pessoa a quem você recorreu? E eu falei: tio, claro, né? Liguei para os meus pais para... Né? Meu tio falou assim: Tiago, você procurou a primeira pessoa errada. Você deveria ter corrido antes de tudo para o próprio Deus. E o que o salmista está dizendo para a gente aqui não é que a gente não pode buscar a ajuda de outras pessoas, mas o que ele está dizendo é: quem é o primeiro ser a quem você recorre no momento da angústia? No meio dessa dificuldade, o salmista sabe a quem recorrer. No meio da derrota, no meio da batida em retirada, no meio talvez de corpos mortos que ele contemplou naquela batalha, ele sabe que o Senhor é a fonte de esperança dele no sofrimento. E ele pode falar com esse Deus, como um filho conversa com o seu pai. Recentemente, uma das nossas filhas, andando de bicicleta, no Pau da Vida, capotou, caiu da bicicleta e se ralou toda. Tal. A primeira coisa que ela fez, eu estava ali pertinho, foi começar a chorar e falar: papai, me ajuda, me tira daqui. Estava embaixo da bicicleta, o pedaço do pé lá, sei lá. E aí eu então puxei ela, carreguei ela no colo. Graças a Deus foram mais arranhões, né, que ela sofreu ali e tal. E levei ela para casa. Mas ela sabia que ela podia recorrer ao papai. E nós podemos, diante de Deus, chorar. Nós podemos, diante de Deus, nos derramar. A gente não precisa ter medo de buscar a Deus. E a gente não precisa tentar ser uma espécie de super-herói. Tentar negar o nosso sofrimento, tentar negar a nossa dor. Deus é um Deus que reconhece o nosso sofrimento. Deus é um Deus que na pessoa de Cristo se encarnou e que foi chamado de varão de dores. É por isso que nessa noite Deus está dizendo para mim e para você que é a Ele que nós devemos recorrer com toda a sinceridade e honestidade do nosso coração. John Stott tem uma frase muito interessante. Ele diz que orar não é apenas ser verdadeiramente consagrado. Orar é também ser verdadeiramente humano. Na oração nós temos seres humanos feitos por Deus, semelhantes a Deus, imagem e semelhança de Deus, e para Deus, investindo tempo em comunhão com Deus. Orar é reconhecer a nossa fragilidade. Orar honestamente com Deus é reconhecer que somos limitados e que Deus tem os recursos de que nós precisamos. Mas esse texto também nos lembra sobre como ajudar pessoas que sofrem. Eu lembro de situações em que, como pastor, eu tive que acudir, certa vez, uma moça que estava chegando na nossa igreja, tinha acabado de perder a sua mãe, por causa de um câncer que a mãe estava sofrendo, e ela estava ainda muito perdida, ela era uma nova convertida.
Eu lembro que eu estava noivo da Fabi foi comigo, a gente foi fazer essa visita para essa moça da igreja. E ela falava, eu não sei, eu não consigo entender. E eu às vezes fico me perguntando, por que Deus me permitiu passar por isso? E a nossa resposta a ela foi, olha, você pode se colocar diante de Deus. Você pode se derramar diante de Deus. Você pode dizer, como o salmista no Salmo 13 diz, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Você pode ser sincera diante de Deus, sem se esquecer que esse Deus continua chamando, sem se esquecer que esse Deus continua soberano, mas você pode se derramar diante dele. Às vezes, quando pessoas sofrem, a gente fica preocupado em dar uma grande lição teológica naquele momento. E o que Deus nos chama para fazer quando estamos diante de pessoas que estão sofrendo, não é resumir tudo aquilo que a gente aprendeu na classe de doutrinas, mas é pegar aquela pessoa de canto, abraçar aquela pessoa e falar, vamos aqui orar a Deus. Vamos aqui buscar a ajuda do único que pode nos guiar nesse momento de angústia e de dificuldade. O salmista então apresenta súplica para que Deus haja no versículo 23, mas veja o que ele diz no 24. Por que escondes o teu rosto e te esqueces do nosso sofrimento e da nossa aflição? Se o primeiro pedido é um pedido pela ação de Deus, o segundo pedido é um pedido pela atenção de Deus, pelo cuidado, pela preocupação de Deus para com o salmista e o seu povo. A ideia de encobrir o rosto aqui é talvez algo próximo do que a gente já passou, especialmente quando você está talvez na BR, está no meio do trânsito, tem algum acidente, né? Os carros começam a andar mais devagar, e ali tem um acidente muito feio, talvez, que acabou de ocorrer. E você assim tapa o seu rosto porque você não quer ver aquilo, né? Aquela cena forte, ou tapa o rosto da criança, fala, filho, não olha não, né? Para não ficar traumatizado com aquela cena. E o salmista está dizendo, Senhor, a impressão que eu tenho, a minha sensação é de que o Senhor está tapando o seu rosto. Senhor, olha para a gente, Senhor. Senhor, vê a nossa situação. E mais uma vez, não é só o Salmo 44 que traz essa expressão. Se você olha, por exemplo, o Salmo 88, versículos 14 e 15, o salmista diz, por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Senhor, olha para mim. Senhor, dá atenção à condição em que eu estou passando. Pouco antes do Salmo 88, bem antes do Salmo 88, Salmo 13, o salmista também usa a mesma expressão que eu já mencionei. Ele diz, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Por trás dessa pergunta retórica do salmista está o pedido. Qual o pedido? Senhor, olha para mim. Senhor, presta atenção na minha situação. Senhor, vê a minha aflição. Senhor, vê essa dificuldade que eu estou passando aqui na minha família. Senhor, olha para essa condição de saúde complicada pela qual eu estou passando e que eu não consigo encontrar um remédio agora para isso. Mas eu sei que o Senhor tem. E o teu remédio é o melhor, independentemente de qual seja o resultado dessa doença. Senhor, a gente tem experimentado talvez dificuldade no relacionamento com vizinhos, talvez você experimente esse tipo de dificuldade com seus vizinhos. E você fala, Senhor, já não sei mais como responder aqui a essas situações. Aquele vizinho que liga o pancadão, né? Todo final de semana. Graças a Deus, o Pau da Vida não tem isso, né? Mas aquele vizinho que talvez está toda hora perturbando, talvez sem educação, te maltratando. Você fala, Senhor, eu já não sei mais como responder essa pessoa. Olha para a minha situação, Senhor. E me dá a sabedoria, e me dá a paciência, e resolve essa situação da melhor forma possível, porque só o Senhor sabe resolver isso. Eu não consigo, eu não sei como fazer. Na segunda linha do versículo 24, o salmista diz, por que escondes o teu rosto
E, agora a segunda linha, e te esqueces do nosso sofrimento e da nossa aflição. Nós não podemos esquecer que o salmista está se relacionando com Deus aqui, a partir da aliança que o Senhor fez com Israel. E o verbo esquecer é um verbo muito comum, né? Verbo lembrar e verbo esquecer. São verbos que aparecem nesse contexto de aliança. Israel muitas vezes é descrito como se esquecendo de Deus. O que chama a nossa atenção nesse capítulo do Salmo 44 é que no versículo 17, o salmista já disse algo interessante. Ele falou: tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecido de Ti. Senhor, nós continuamos leais a Ti. Senhor, nós continuamos comprometidos contigo. No versículo 20 ele diz: se tivéssemos nos esquecido do nome do nosso Deus, e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, acaso Deus não teria descoberto? Então, por um lado o salmista está dizendo: Senhor, nós não nos esquecemos, nós continuamos nos mantendo fiéis, e nós não estamos entendendo o que está acontecendo aqui. Por outro lado, o que o salmista está falando é: Senhor, se lembre de nós. E a ideia de Deus lembrar-se do seu povo é uma ideia que está presente, por exemplo, lá no livro de Êxodo. Êxodo 2, 24 e 25 diz que Deus ouviu o gemido da nação de Israel quando estava no cativeiro do Egito. E Deus se lembrou da aliança que ele fez com os patriarcas. E Deus então viu a aflição daquele povo e tomou conhecimento dela. Mais uma vez, a gente está diante de uma linguagem que é analógica. Deus, diferente de nós, ele não tem lapsos de esquecimento. Deus, diferente de nós, ele não esquece uma coisa, né? Sei lá, esqueci minha garrafa na igreja. Opa, tem que voltar para pegar. Isso não acontece com Deus. Mas o salmista está usando uma linguagem que, mais uma vez, a ideia dessa linguagem é: Senhor, olha para a gente. Assim como o Senhor se lembrou do povo de Israel quando estava no Egito, debaixo da opressão do faraó, se lembre de nós agora. Ou seja, olha para nós, dá atenção, cuida das nossas feridas, mostra-te como um Deus presente e amoroso para com o teu povo. Depois que Deus se lembra da aliança que ele fez com os patriarcas, lá em Êxodo capítulo 2, ele vai conversar com Moisés em Êxodo capítulo 3, ele fala: Moisés, eu vi a aflição do povo. Êxodo 3, 7 e 8, ele fala: eu vi a aflição do povo, e por isso eu desci para tirá-los dessa situação e levá-los a uma terra que mana leite e mel. Então, o clamor do salmista mais uma vez é: Senhor, como o Senhor fez no passado, faz agora com a gente. Senhor, olha para a nossa situação e nos acode. E mais uma vez, nós temos em Isaías, né? Antes a gente olhou para Lamentações 3, quando Jeremias diz que o Senhor é um Deus que se preocupa com a gente, o Senhor é um Deus que não nos rejeita para sempre. Mas Isaías 49, versículos 14 e 15, tem uma declaração muito interessante, como resposta inclusive para essa oração. O profeta diz, ou a nação de Israel está dizendo, Judá está dizendo: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E a resposta de Deus para Judá é: acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? A resposta de Deus é: ainda que essa mãe venha se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O chamado de Deus para mim e para você nessa noite é a recorrermos àquele Deus, diante do qual nós podemos nos derramar com palavras sinceras e honestas, expressar aquilo que nós estamos sentindo. Mas é um Deus que também está dizendo para nós nesse texto:
eu não me esqueço de você. Eu nunca o deixarei, nunca o desampararei. É por isso que no final o salmista se lembra de um dos elementos do caráter de Deus. No final, no versículo 26, ele diz: resgata-nos, Senhor, por causa do teu amor leal. No final, o salmista reconhece que Deus é um Deus cujo amor para conosco é um amor inabalável. É um amor como aquele que Paulo descreve em Romanos capítulo 8. Será que algo pode nos separar do amor de Deus? E a resposta de Paulo é: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus por mim e por você é um amor inabalável. É por isso que Ele nos chama a nos aproximarmos dEle, reconhecendo as nossas necessidades, sendo honestos com o nosso Deus, mas fundamentando a nossa oração não nos nossos méritos, fundamentando a nossa oração no amor inabalável de Deus. Por fim, eu queria ressaltar ainda nesse pedido do salmista aqui, que o salmista, ele está fazendo essa oração, clamando pela atenção de Deus, que é a segunda súplica que eu mencionei, com base na revelação de Deus. Veja, quando ele pede para que Deus desperte, quando ele pede para que Deus haja, quando ele pede para que Deus transforme aquela situação de derrota militar em uma situação de alegria e de paz e de prosperidade na vida da nação, o salmista está partindo daquilo que Deus já havia revelado na sua aliança com a nação de Israel por meio de Moisés. Deuteronômio 28, Deus começa aquele capítulo dizendo: olha, se vocês derem ouvidos à minha voz, e se vocês guardarem e praticarem os meus mandamentos, então eu vou exaltá-lo acima das nações. E no versículo 7 do Deuteronômio 28, Deus diz: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O que o salmista está fazendo aqui ao longo desse salmo é falar: Senhor, age conforme a tua aliança. Senhor, age conforme aquilo que o Senhor revelou, porque nós não estamos nos esquecendo de ti. Nós não fomos atrás de falsos deuses, nós estamos apegados a Ti, nós nos mantivemos leais a Ti, por isso agora cumpre aquilo que o Senhor nos prometeu por meio da aliança. Ele sabe que ele pode orar com base naquilo que Deus revelou e no que Ele prometeu para o seu povo. O grande perigo muitas vezes é que nós oramos nos esquecendo daquilo que Deus de fato prometeu, nos esquecendo daquilo que de fato Deus revelou. Tiago vai dizer no capítulo 4, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem muito mal. Vocês pedem para se esbanjarem aí nos seus prazeres. Mas Deus fez promessas a nós, que somos povo da nova aliança. Não exatamente as mesmas promessas que Israel tinha ali na terra, que o Senhor havia prometido aos patriarcas, mas o Novo Testamento está repleto de promessas que Deus faz para o povo da nova aliança. E quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, nós precisamos nos apegar a essas promessas que o Senhor faz. Por exemplo, uma das promessas do Novo Testamento é que Deus garante a vida eterna e o relacionamento com Ele para aqueles que confiam no seu Filho Cristo Jesus. Um texto que nós conhecemos, mas é um texto talvez bastante repetido, mas é um texto que tem uma promessa aí. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você está passando por sofrimento, na sua oração, se apegue a essa promessa. A essa promessa de que você tem a vida eterna no Filho, a essa promessa de que quem tem o Filho tem o Pai,
Há essa promessa de que a vida eterna, como Jesus vai dizer na sua oração sacerdotal lá em João 17, é conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, né? E a Jesus a quem Ele enviou. Nós temos essa promessa a nos apegarmos. Mas temos outras promessas. Mateus capítulo 6, por exemplo, Jesus diz para os seus discípulos: olha, não fiquem preocupados quanto ao que vocês vão comer, não fiquem preocupados quanto ao que vocês vão vestir. O que vocês têm que fazer, gente? Mateus 6, 33 diz, e 34, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas aqui não é a casa própria que você tanto quer, ok? As outras coisas aqui não é o carro zero que você tanto almeja. As outras coisas aqui são as necessidades básicas. E se talvez você está passando por um momento de aperto, você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero buscar a tua justiça, eu quero fazer o teu reino a minha prioridade, mas eu também quero descansar nesse momento de que o Senhor vai suprir cada necessidade na minha vida e na vida da minha família. Porque o Senhor é um Deus que cuida das necessidades daqueles que são teus. Uma outra promessa que Deus faz, em Filipenses 4, 6 e 7, é que, em vez de nós andarmos ansiosos pelas coisas que nos cercam, o que a gente precisa fazer? A gente deve se aproximar diante de Deus e apresentar diante de Deus as nossas orações e súplicas com ação de graças. E o que esse Deus promete fazer no meu e no seu coração? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aquilo que a Pax Romana, a paz do Império Romano, não conseguia fazer, porque a paz deles era imposta de fora para dentro, a paz de Deus é uma paz que brota de dentro de nós, porque é o Espírito de Deus que concede essa paz. Talvez você está passando por um momento de ansiedade, de preocupação, tribulações te vêm à mente, você precisa confiar no Senhor, entregar para o Senhor e provar da promessa da paz que só Deus pode nos dar. Eu concluo nossa reflexão nessa noite com uma história. A história do rito dos índios Cherokee. Os índios Cherokees, eles têm um rito em que, quando um garoto ele está saindo da infância, está indo para a fase adulta, o pai geralmente leva esse garoto para o alto de um monte, no final da tarde, e deixa esse garoto lá no monte, em meio à floresta, sozinho, pelo menos aparentemente sozinho. Ele venda os olhos desse garoto, coloca algo para que o garoto não consiga enxergar nada, e o garoto fica naquele local sentado. E ele tem que passar a noite ali sentado com os seus olhos vendados, para que ele deixe de ser um menino e se torne um homem. E no meio da noite, é óbvio que o coração do menino vai ficar cheio de temores. Ele escuta um monte de barulho. Talvez algum animal selvagem possa atacá-lo. Com os olhos vendados, ele não consegue enxergar nada. Pode ser que cobras passem por ali. Ou, quem sabe, uma tribo inimiga venha atacá-lo e o mate. Mas o garoto Cherokee precisa permanecer ali durante a noite toda. E ele só pode tirar as vendas, ou a venda dos seus olhos, quando a luz do sol bater sobre ele. E ele passa por esse rito, ele não pode contar para os outros garotos Cherokees como é que é esse rito, porque cada garoto tem que passar por essa situação específica e lidar com os seus próprios medos. Mas quando finalmente a luz do sol bate, e aquele garoto Cherokee pode tirar a venda dos olhos, ele descobre algo que ele não imaginava, que o seu pai estava ali pertinho dele, o observando, cuidando dele, não permitindo que nada de mal lhe acontecesse. Queridos, a nossa situação, ou situações pelas quais passamos, dificuldades, talvez se assemelhem a essa noite escura do garoto Cherokee. Muitas vezes nós não estamos enxergando direito, estão havendo os nossos olhos aqui. E parece que Deus os rejeitou, parece que Deus os abandonou, mas o que Deus está dizendo para nós, esse salmo aqui,
é que o amor dele é inabalável. E ele, como um pai amoroso, continua cuidando da gente. Só que diferente do garoto Cherokee, você e eu podemos clamar. Você e eu podemos chorar. Você e eu podemos nos derramar diante desse Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Tu és o meu refúgio. Eu não tenho nenhum outro bem além de Ti. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz e nos desafia a colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança única e exclusivamente no Senhor, Pai. Sim, há momentos em que nos sentimos desamparados, há momentos em que parece que fomos rejeitados, mas a Tua palavra nos lembra que o Senhor não nos rejeitará para sempre. A Tua palavra também nos lembra que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor jamais se esquecerá de nós. É no Senhor que nós confiamos e é diante de Ti que nós nos derramamos, no nome de Jesus, o varão de dores, o nosso Salvador. Amém.